Naquele jantar de sábado, eu achei que seria apenas mais uma noite em família, mas tudo saiu do controle. Bastou um acidente com uma taça de vinho caríssima para que velhas feridas fossem abertas e a humilhação viesse à tona diante de todos. Fui acusada, apontada e ridicularizada sem piedade, como se toda a minha vida se resumisse a erros que nunca cometi. O que eles não esperavam era que eu tivesse uma verdade guardada, pronta para mudar completamente o rumo daquela noite de nossas vidas. O clima ficou tão pesado que ninguém mais conseguiu fingir harmonia. E quando revelei quem eu realmente era e o que poderia fazer, vi o medo estampado em cada rosto ao redor da mesa. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. O sábado à noite sempre foi marcado pelos jantares de família na casa dos meus pais. Para a maioria, era um momento de reencontro, de risadas, de compartilhar memórias e novidades. Para mim, no entanto, era uma obrigação silenciosa, uma presença quase protocolar, onde eu me sentia constantemente deslocada, como se fosse uma estranha em meio a rostos conhecidos. Cresci ouvindo comparações, críticas e frases que diminuíam quem eu era, mas, ao longo dos anos, aprendi a sufocar a raiva, a engolir em seco, a fingir que nada me atingia. Afinal, eu sabia que carregar ressentimento só alimentaria ainda mais o poder que eles achavam ter sobre mim. Naquela noite específica, a sala de jantar estava impecavelmente arrumada. A toalha branca de linho se estendia como um manto de pureza sobre a mesa, os talheres reluziam sob a luz dos lustres de cristal, e taças de vinho finíssimo refletiam como pequenos espelhos a vaidade dos meus pais. Meu pai, orgulhoso como sempre, não demorou a exibir sua mais recente aquisição, uma garrafa de vinho de R$ 15.000. Ele falava do preço como se o valor fosse uma extensão de sua honra, como se a bebida fosse um troféu que confirmava sua superioridade. Minha mãe sorria, balançando a cabeça em aprovação, enquanto minha irmã, vestida em um traje de alta costura, parecia desfilar para todos os presentes, esperando olhares de admiração. Eu, discreta, observava. A cada gesto deles, minha mente viajava ao passado, às vezes em que fui deixada de lado, quando minhas conquistas eram ignoradas, quando cada erro mínimo era transformado em um espetáculo de humilhação. Mesmo adulta, ainda parecia que minha presença era apenas tolerada, nunca valorizada. Mas o que ninguém ali sabia, e talvez jamais tivesse se importado em descobrir, era o que eu havia conquistado longe daquele ambiente sufocante. Enquanto as conversas ecoavam ao redor, eu mantinha o silêncio. Era mais fácil assim. Só que o destino, em sua ironia, resolveu intervir. Em um movimento rápido, quase imperceptível, esbarrei na taça de vinho diante de mim. O líquido rubro oscilou perigosamente, antes que transbordasse, consegui firmar a mão e segurar o cristal. Ainda assim, algumas gotas escaparam, respingando no vestido impecável da minha irmã. Um detalhe pequeno, uma distração comum, mas suficiente para acender a fagulha que sempre esteve prestes a explodir. O grito dela cortou o ar: "Você é uma inútil mesmo, sua imbecil." As palavras vieram afiadas como lâminas. "Sabe quanto custa esse vestido? Você precisaria trabalhar meses para pagar. Se ficar manchado, é você quem vai arcar." Senti o sangue pulsar nas têmporas. Antes que pudesse sequer pedir desculpas, meu pai se levantou abruptamente, os olhos estreitos em fúria. A mão dele veio rápida, um estalo seco contra o meu rosto. "Esse vinho custa R$ 15.000, garota desastrada." Rugiu. "Você nunca prestou para nada nessa família." Minha mãe levou a mão à boca, mas não para protestar. Ria. Assim como alguns dos parentes que assistiam à cena com diversão, como se meu constrangimento fosse parte do espetáculo daquela noite. Por um instante, fiquei imóvel, sentindo o calor da pele ardendo. Talvez em outros tempos eu tivesse abaixado a cabeça, engolido o choro e seguido em frente, fingindo que nada havia acontecido. Mas naquela noite, algo mudou. O peso de todos os anos em que me diminuíram explodiu dentro de mim. Eu não era mais a filha submissa, a irmã esquecida, a mulher sem voz. Eu havia me tornado muito mais do que eles jamais imaginaram. E naquele instante, percebi que não estava mais disposta a aceitar humilhações calada.
Segurei a garrafa exibida com tanto orgulho pelo meu pai. Antes que alguém pudesse reagir, virei-a de forma proposital sobre o vestido da minha irmã e sobre a roupa impecável dele. O vinho escorreu como sangue, manchando os tecidos caros, arrastando consigo o ar de superioridade que tanto ostentavam. O choque foi imediato. Eles se levantaram, irados, prontos para vir contra mim. Mas eu já estava de pé. Com um movimento firme, saquei minha arma de serviço e apontei, a voz saindo clara e autoritária: mais um passo, e vocês serão levados presos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhos arregalados, bocas entreabertas, incredulidade estampada em cada rosto. E foi ali, no meio daquele jantar que começou como tantos outros, que revelei quem eu havia me tornado. Não mais a filha rejeitada, não mais a mulher invisível. Eu era uma delegada de polícia. E, a partir daquele momento, todos ali pagariam caro por terem me subestimado. O silêncio que tomou conta da sala de jantar parecia pesar toneladas. As risadas, os cochichos e os olhares de desprezo se dissolveram em um instante, substituídos por expressões de choque e medo. Minha arma estava firme em minhas mãos, não porque eu tivesse a intenção de disparar, mas porque sabia que aquele gesto era a única forma de impor limites em um ambiente onde nunca respeitaram minhas palavras. Meu pai, ainda com o vinho escorrendo pelo paletó caro, mantinha os punhos cerrados, os olhos faiscando ódio. Minha irmã, com o vestido manchado, se levantava aos prantos, não por dor ou vergonha, mas pelo simples fato de ver um objeto de luxo arruinado. Minha mãe, sempre cúmplice dele, apenas observava, confusa entre manter o riso nervoso ou fingir indignação. Isso é um absurdo. Meu pai gritou, com a voz trêmula de raiva. Você enlouqueceu? Acha que pode entrar aqui e apontar uma arma para sua família? Família? Retruquei, a voz firme, mas controlada. Vocês só sabem usar essa palavra quando convém. Família protege, apoia, acolhe. Vocês nunca fizeram nada disso comigo. Sempre fui a sombra, o alvo fácil, a que servia de escada para vocês brilharem. Hoje acabou. Meus tios e primos, que até então observavam em silêncio, começaram a se remexer nas cadeiras, desconfortáveis. Alguns pareciam preocupados, outros apenas surpresos por descobrirem que aquela filha ignorada havia se tornado uma autoridade da lei. O peso da revelação pairava no ar. Minha irmã ainda soluçava, tentando limpar as manchas do vestido, enquanto me encarava com ódio puro. Você não vai nos intimidar, disse minha mãe, finalmente se levantando. Pode ter se tornado o que for, mas continua sendo apenas a filha ingrata que nunca correspondeu às nossas expectativas. Senti uma pontada no peito, não de dor, mas de constatação. Ela nunca mudaria. Eles nunca mudariam. E foi ali que percebi que aquela noite precisava marcar o fim de um ciclo. Eu não poderia sair dali como entrei, não depois de ter suportado anos de humilhações. Respirei fundo e abaixei a arma, guardando-a novamente. O movimento fez todos suspirarem, como se acreditassem que o perigo havia passado. Mas o que vinha a seguir seria muito mais impactante. Vocês querem saber o que eu me tornei? Perguntei, olhando fixamente para cada um. Sou delegada de polícia. E diferente de vocês, conquistei isso sozinha, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar me esconder atrás de objetos caros para provar meu valor. O choque foi imediato. Minha tia, que sempre me desprezava em silêncio, levou a mão à boca. Um dos primos arregalou os olhos, como se fosse difícil imaginar que aquela garota que eles tratavam como um peso tivesse chegado tão longe. Meu pai se manteve calado, mas a veia pulsando em sua têmpora mostrava que ele estava prestes a explodir. Delegada? Minha irmã zombou, entre risos forçados. Você? Quem em sã consciência confiaria em você para liderar qualquer coisa? Deve ser uma farsa. Eu não precisava provar nada. Ainda assim, tirei do bolso minha carteira funcional, colocando-a sobre a mesa para que todos pudessem ver. O brasão da polícia refletiu sob a luz do lustre, arrancando um silêncio ainda mais pesado. Está vendo isso? Falei, mantendo a calma. Não é farsa. É mérito.
coisa que vocês nunca quiseram reconhecer em mim. Meu pai, sem conseguir mais segurar a raiva, bateu com força na mesa, fazendo os talheres tremerem. Isso não significa nada. Rugiu. Você pode ter o distintivo que for, mas aqui, dentro desta casa, é a mesma desastrada de sempre. Não passa de um erro que tivemos a infelicidade de criar. Senti o impacto das palavras, mas não deixei transparecer. Havia aprendido a vida inteira a me blindar contra ataques como aquele. Ao contrário do que ele pensava, não era mais a menina frágil que chorava escondida no quarto. Eu era uma mulher que sabia do próprio valor, e tinha o poder e a coragem para mostrar isso. Você está enganado, respondi, erguendo o queixo. Aqui dentro desta casa, sou a filha que vocês escolheram humilhar, mas lá fora sou alguém que vocês jamais teriam coragem de enfrentar. O ambiente ficou carregado. Minha irmã, incapaz de suportar o silêncio, se aproximou, apontando o dedo para mim. Você arruinou o jantar, estragou meu vestido e agora vem com esse teatro ridículo. Mas saiba de uma coisa, você pode ter uma arma e um distintivo, mas continua sozinha. Nenhum de nós jamais estará ao seu lado. As palavras dela ecoaram pela sala, mas em vez de me atingirem, me libertaram. Pela primeira vez, percebi que não precisava da aprovação deles. Nunca precisei. Todo aquele tempo, busquei um afeto que nunca viria, e ali, naquele confronto, compreendi que finalmente estava livre. Olhei ao redor, encarei cada um deles e disse, com firmeza, talvez eu esteja sozinha, mas prefiro isso do que viver cercada por gente que só sabe medir valor pelo que veste ou pelo que tem na taça. Vocês vão entender, cedo ou tarde, que humilhar alguém sempre tem um preço. Em seguida, caminhei em direção à porta. Atrás de mim, ouvia murmúrios, insultos abafados e passos hesitantes. Mas não olhei para trás. Eu sabia que aquela noite era apenas o começo de algo maior. O jantar tinha terminado para mim, mas a história, não. O que viria a seguir mostraria a todos eles que a filha rejeitada já não existia mais. A porta da casa dos meus pais se fechou atrás de mim com um estrondo seco, como se marcasse o fim de uma era. Do lado de fora, a noite estava fresca, o céu salpicado de estrelas contrastava com o peso que ainda carregava no peito. Respirei fundo, tentando organizar a torrente de pensamentos que se atropelavam em minha mente. Eu sabia que tinha rompido um elo que jamais se reconstruiria. Mas, no fundo, isso não me causava dor, causava alívio. Pela primeira vez, sentia que tinha feito frente a eles, que havia imposto respeito, ainda que à força. Enquanto caminhava até o carro estacionado na frente da casa, ouvi vozes exaltadas vindo de dentro. Meu pai gritava, minha mãe tentava acalmar, e minha irmã soluçava misturando choro e raiva. Não precisei ouvir com clareza para entender, eles estavam tentando transformar aquele episódio em mais uma narrativa onde eu era vilã. A diferença é que agora eu não era mais a jovem vulnerável que se calava diante das acusações. Agora eu tinha poder, e mais importante, eu tinha provas, contatos e a lei do meu lado. Entrei no carro, liguei o motor e fiquei alguns instantes imóvel, olhando pelo retrovisor. A casa iluminada ainda refletia ostentação e orgulho, mas para mim parecia apenas uma prisão dourada. Quantas vezes eu mesma me forcei a entrar por aquelas portas, acreditando que precisava pertencer àquele lugar? Quantas vezes engoli humilhações apenas para não perder o pouco vínculo que ainda tinha com a ideia de família? Mas o tapa de meu pai, o deboche da minha mãe e o grito da minha irmã haviam rompido qualquer resquício de laço. A partir daquele momento, eles teriam que lidar com as consequências. No dia seguinte, já de uniforme e no meu gabinete, tentei me concentrar nas tarefas habituais, mas a cena do jantar insistia em voltar à minha mente. Eu sabia que minha reação havia sido extrema, jogar vinho e sacar a arma em plena sala de jantar, mas não me arrependia. Não havia ameaça maior do que uma vida inteira de abusos velados. Ainda assim, uma parte de mim pressentia que minha família não deixaria aquilo barato. Eles sempre precisaram se afirmar superiores, e agora que eu havia exposto não só minha força, mas também a fragilidade deles diante de todos, era óbvio que buscariam uma forma de me retaliar. E eu não estava errada. No meio da tarde, recebi uma ligação inesperada de uma colega da corporação.
Delegada, só para avisar, houve uma denúncia anônima contra você. Alegaram que você usou arma de fogo em ambiente privado de forma indevida, colocando civis em risco. Meu estômago se revirou. Eu sabia exatamente de onde vinha aquilo. Quem mais senão minha própria família poderia inventar uma acusação dessas? Respirei fundo, agradeci a colega pela informação e desliguei. A guerra havia começado. No fim do expediente, ao sair da delegacia, encontrei 2 oficiais da corregedoria me esperando. O protocolo exigia uma apuração formal, e embora eu tivesse respaldo pela minha ficha impecável, sabia que os boatos poderiam ser devastadores. Fui chamada para prestar esclarecimentos, e enquanto relatava o ocorrido, percebi que cada palavra precisava ser medida. Não podia permitir que a versão distorcida deles se sobrepusesse à verdade. Naquela noite, já em casa, sentei na poltrona e encarei o silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não chorei, não me desesperei. Apenas pensei. Minha família havia mostrado as cartas, estavam dispostos a me destruir se fosse necessário. Mas eles se esqueciam de um detalhe fundamental: ao contrário deles, eu nunca jogava sujo, e ainda assim, sempre venci. Nos dias seguintes, começaram as provocações indiretas. Minha irmã postava fotos em festas, cercada de pessoas influentes, com legendas insinuando que algumas pessoas não sabem manter a compostura nem em família. Minha mãe aparecia em grupos de conhecidos espalhando histórias de que eu tinha desequilibrado emocionalmente, que a profissão havia me subido à cabeça. E meu pai, sempre orgulhoso, ligava para conhecidos em comum, espalhando que eu era uma vergonha com distintivo. A cada movimento deles, uma parte de mim oscilava entre a raiva e a tristeza. Era impressionante como conseguiam se unir apenas para me derrubar. Mas, ao mesmo tempo, cada ataque só fortalecia minha determinação. Eu já não buscava aprovação, não buscava amor. O que eu queria agora era justiça. E se precisasse, iria expor cada podridão escondida por trás daquela fachada de família perfeita. Na delegacia, um investigador de confiança me chamou de canto: doutora, descobri que seu pai tem negócios que não batem. Contratos superfaturados, notas frias, pode ser que haja algo grande aí. Foi como se uma cortina caísse diante dos meus olhos. Talvez o destino estivesse me entregando a arma que eu precisava, não a de fogo, mas a da verdade. Se eu investigasse a fundo, poderia não apenas me proteger das acusações, mas também mostrar a todos quem eles realmente eram. Naquela noite, enquanto analisava documentos e revisava protocolos, senti algo que não sentia há muito tempo, um propósito claro. A menina humilhada no jantar tinha desaparecido. No lugar dela estava a delegada pronta para confrontar, não apenas com palavras ou gestos, mas com provas, com a lei e com a certeza de que, cedo ou tarde, cada um deles enfrentaria o peso das próprias escolhas. Eu não havia apenas começado uma guerra. Eu estava prestes a vencê-la. Os dias seguintes foram intensos. Enquanto minha família se esforçava para manchar minha reputação, eu mergulhava cada vez mais fundo nos documentos que meu investigador havia conseguido. Cada nota fiscal, cada assinatura e cada contrato parecia esconder algo obscuro. Aos poucos, a teia de irregularidades foi tomando forma diante de mim. Meu pai, o homem que se gabava de ser um empresário respeitável, havia construído boa parte da sua honra sobre fundações podres. Superfaturamento em contratos públicos, empresas de fachada e até ligações suspeitas com fornecedores sem histórico regular. Quanto mais eu lia, mais claro ficava: ele não era apenas arrogante, era criminoso. Naquela manhã de sábado, chamei minha equipe de confiança para uma reunião sigilosa. Coloquei sobre a mesa um dossiê inicial com tudo o que havia levantado. Temos indícios fortes de fraude, lavagem de dinheiro e associação com empresas fantasmas, lhe expliquei. Mas ainda precisamos de provas concretas para avançar. Um dos agentes me olhou com cautela. Doutora, a senhora tem certeza que quer levar isso adiante? É seu próprio pai. Permaneci em silêncio por alguns segundos. Era estranho ouvir aquilo em voz alta, porque ainda havia um resquício de filha dentro de mim que queria negar, que queria acreditar que havia algum engano. Mas a delegada sabia a verdade: se eu fechasse os olhos, estaria compactuando com a mesma corrupção que sempre combati.
Se fosse o pai de qualquer outro, vocês fariam a mesma coisa, respondi. Então, comigo, não será diferente. A investigação começou discretamente. Requisições de extratos bancários, análise de transferências suspeitas, visitas silenciosas a empresas que existiam apenas no papel. A cada passo, a fachada de homem-orado do meu pai se desfazia ainda mais. Enquanto isso, na vida social, ele continuava ostentando. Aparecia em jantares, sorridente, como se nada pudesse atingi-lo. Talvez acreditasse que eu não teria coragem de ir até o fim. Talvez acreditasse que, como filha, eu recuaria. Ele ainda não tinha entendido que, naquela noite do tapa e da humilhação, eu havia me libertado de qualquer laço de submissão. Minha irmã, por sua vez, não parava de provocar. Mandava mensagens anônimas para meu celular, ameaçando contar a todos o que realmente aconteceu no jantar. Mas eu sabia que era blefe. Ela precisava me pintar como desequilibrada, mas quanto mais se esforçava, mais se denunciava. Certa noite, recebi até uma ligação dela. Você pode até ter um distintivo, mas não vai destruir nossa família. Se tentar alguma coisa contra o papai, eu juro que vou acabar com você. A risada nervosa dela no final da frase denunciava mais medo do que poder. Respondi apenas: não preciso destruir ninguém. Vocês já estão se destruindo sozinhos. O tempo corria, e as peças iam se encaixando. Descobrimos que um dos contratos mais suspeitos de meu pai envolvia fornecimento de materiais para uma obra pública na cidade vizinha. Ao confrontar os registros, encontramos notas frias e repasses vultosos para uma empresa cujo endereço era inexistente. Essa era a brecha que precisávamos. Autorizei uma operação sigilosa. Minha equipe foi até o local cadastrado da empresa. O que encontramos foi um terreno baldio, sem nada além de mato alto e entulho. Fizemos registros fotográficos, anexamos a investigação e, pela primeira vez, senti que tínhamos uma base sólida. Ainda não era suficiente para uma prisão imediata, mas o cerco estava se fechando. Enquanto isso, os ataques pessoais se intensificavam. Minha mãe ligava para conhecidos em comum, dizendo que eu estava obcecada em acabar com a própria família. Meu pai, em uma de suas aparições sociais, chegou a dizer em público que eu era um erro que usava farda. Doeu ouvir isso vindo de quem deveria me proteger, mas também me fortaleceu. Eles estavam desesperados, e o desespero fazia com que cometessem erros. No meio de tudo isso, percebi que não estava tão sozinha quanto pensava. Alguns primos, aqueles que sempre ficaram calados nas reuniões de família, começaram a me mandar mensagens de apoio em segredo. Sempre soubemos que você era diferente, mas não imaginávamos que teria tanta coragem, escreveu um deles. Se precisar de testemunhas sobre o que aconteceu no jantar, eu falo. Já passou da hora de alguém enfrentar o tio. Aquilo me deu ânimo. Pela primeira vez, senti que a verdade começava a encontrar espaço, mesmo entre aqueles que sempre se omitiram. Na delegacia, durante uma tarde chuvosa, finalizei mais um relatório e fiquei olhando pela janela. Eu sabia que ainda tínhamos muito trabalho pela frente. Também sabia que minha família faria de tudo para me derrubar antes que eu conseguisse derrubá-los. Era um jogo perigoso, mas um que eu estava disposta a jogar até o fim. Delegada, disse meu investigador, entrando na sala apressado. Temos algo novo. Uma testemunha disposta a falar. Virei-me de imediato, sentindo o coração acelerar. Quem? Ele respirou fundo antes de responder, um antigo funcionário da empresa do seu pai. Ele disse que pode provar como funcionava o esquema de notas frias e superfaturamento. Mas quer proteção, porque tem medo de retaliação. Era o fio que faltava. Se conseguíssemos garantir a segurança dele e registrar o depoimento, a casa dos meus pais começaria a ruir de vez. Fechei a pasta diante de mim, respirei fundo e murmurei, então é hora de avançar. Eu sabia que dali em diante as coisas não seriam mais as mesmas. E no fundo, pressentia que minha família estava prestes a enfrentar o início do colapso que eles mesmos plantaram. O encontro com o ex-funcionário foi marcado em sigilo absoluto. Escolhemos uma sala discreta dentro da delegacia, sem janelas para a rua e com gravação em áudio e vídeo.
O homem chegou cabisbaixo, os ombros arqueados, como quem carregava anos de silêncio forçado. Quando se sentou diante de mim, percebi o medo estampado em seus olhos. Não era apenas receio de represálias, era pavor de mexer com alguém que, até então, parecia intocável. Pode confiar, sua identidade será protegida, garanti, mantendo o tom firme, mas acolhedor. O que você tem a dizer pode mudar tudo. Ele respirou fundo e começou a falar. Cada palavra que saía de sua boca era como uma peça de dominó derrubando a próxima. Contou como meu pai manipulava contratos, obrigava funcionários a assinarem notas frias, ameaçava quem se opusesse e até mantinha uma lista de cúmplices dispostos a encobrir os desvios em troca de favores. Eu mesmo fui obrigado a assinar papéis que não correspondiam à realidade, confessou, com a voz embargada. Se eu recusasse, ele dizia que me colocaria em uma lista negra, que eu nunca mais trabalharia em lugar nenhum. A cada revelação, meus dedos apertavam ainda mais a caneta. Não era apenas uma denúncia, era um retrato fiel da tirania que meu pai exercia não só dentro de casa, mas também no mundo dos negócios. No fim, ele pediu proteção para si e para a família. Eu garanti que o programa de testemunhas cuidaria disso. O depoimento foi assinado, gravado e arquivado como prova oficial. Naquela noite, revisando todo o material, percebi que já tínhamos elementos suficientes para avançar para uma operação formal. No entanto, eu sabia que seria arriscado. Quanto mais encurralado, mais perigoso meu pai se tornaria. E a prova veio logo em seguida. Ao amanhecer, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, e a voz fria de minha mãe ecoou: "Você acha que vai conseguir derrubar o seu pai? Ele tem aliados poderosos. Se continuar, não vai ser apenas a sua carreira que estará em risco." Engoli seco, mas respondi com a calma que ela jamais esperaria de mim. "Eu não tenho medo. Se vocês escolheram esse caminho, terão que arcar com as consequências." Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido por um suspiro pesado e a ligação caiu. Fiquei encarando o celular por alguns segundos, ciente de que aquele aviso não era apenas um conselho, mas uma ameaça velada. Nos dias seguintes, as máscaras começaram a cair. A corregedoria arquivou a denúncia contra mim, considerando falta de provas e testemunhas confiáveis. Isso frustrou os planos da minha irmã, que claramente havia articulado aquilo. Enquanto isso, jornalistas começaram a farejar as irregularidades ligadas à empresa do meu pai. A primeira matéria saiu em um portal local: "Indícios de fraude em contratos de fornecimento podem comprometer empresário conhecido da região." O nome dele não estava na manchete, mas todos que liam sabiam de quem se tratava. A reação da família foi imediata. Minha mãe me procurou na delegacia, pela primeira vez em anos, sem ares de superioridade. Trazia o semblante abatido, mas ainda assim, tentava manter o controle. "Filha, você não entende. Se tudo isso vier à tona, vamos perder tudo. Pense na sua irmã, pense em nós." Olhei bem dentro dos olhos dela e respondi sem hesitar: "Pensei em vocês a vida inteira. Agora é a vez de pensar em mim e na justiça." Ela ficou sem palavras, apenas baixou a cabeça e saiu sem se despedir. A cena me marcou. Pela primeira vez, percebi rachaduras reais no orgulho daquela mulher que sempre me tratara como um erro. Enquanto isso, meu pai se agarrava à arrogância. Passava pelos lugares de sempre, como se nada pudesse atingi-lo. Mas nos bastidores, seus advogados já se movimentavam. Recebi informações de que ele tentava vender propriedades e transferir bens para terceiros, numa clara tentativa de blindagem. O desespero começava a falar mais alto. Foi então que autorizei a fase final da operação. Policiais infiltrados acompanharam as movimentações financeiras suspeitas, e em poucos dias conseguimos rastrear depósitos volumosos em contas de fachada. A prova que faltava estava em nossas mãos. Na noite anterior à operação, sentei sozinha em minha sala, encarando os relatórios. O peso emocional era imenso. Eu não estava apenas prestes a derrubar um empresário corrupto. Estava prestes a expor meu próprio pai ao mundo, arrancando de vez qualquer vestígio da imagem que ele tentava sustentar. Parte de mim ainda se perguntava se eu conseguiria suportar.
Mas outra parte, mais forte e decidida, sabia que era tarde demais para recuar. Na manhã seguinte, viaturas saíram em comboio silencioso. O alvo era a empresa principal, onde suspeitávamos que estavam arquivados documentos comprometedores. Eu acompanhei cada passo, à distância, como manda o protocolo. O rádio instalava com comunicações tensas, e então a confirmação veio: materiais apreendidos. Há provas claras de fraude e desvio de verbas. Meu coração disparou. O cerco estava fechado. Ainda não era prisão, mas estava muito perto disso. No mesmo dia, minha irmã postou nas redes sociais uma foto sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Mas os comentários já não eram de admiração. Eram perguntas, críticas, acusações veladas. O castelo começava a ruir também na frente das câmeras. Quando cheguei em casa naquela noite, exausta, encontrei um envelope anônimo na porta. Dentro dele, apenas uma frase escrita à mão: pare agora ou pagará caro. Sorri sozinha, um sorriso frio. Era a prova final de que eles estavam encurralados. Quando as ameaças chegam de forma tão explícita, é porque não restam mais argumentos. E eu estava pronta para o golpe final. A operação foi meticulosa, desenhada para não deixar brechas. Depois de semanas de coleta, depoimentos e cruzamento de dados, tínhamos o que precisávamos: documentos, fotografias, registros bancários e a palavra firme do ex-funcionário que aceitou entrar no programa de proteção. Na manhã em que tudo se consumaria, senti uma mistura de tranquilidade e tensão, a tranquilidade de quem fez seu dever com retidão, a tensão de quem sabia que desmascarar a própria família traria custos emocionais que ninguém poderia prever. Os mandados foram cumpridos ao mesmo tempo em diferentes endereços. Viaturas cercaram a sede da empresa, os escritórios de fachada e, com autorização judicial, também a casa dos meus pais, não por capricho, mas porque havia indícios de documentos escondidos em locais íntimos que comprovavam o esquema. Eu não participei diretamente da entrada na residência deles, mantive a distância necessária para preservar a imparcialidade e, ao mesmo tempo, para não transformar aquilo em espetáculo pessoal. Ainda assim, quando as equipes encontraram caixas cheias de contratos falsos, notas fiscais rasuradas e transferências para offshore com sinais inequívocos de lavagem, meu estômago apertou. Era a confirmação prática de tudo o que eu sabia por investigação. A notícia se espalhou rápido. Em poucos minutos, a rua em frente à casa dos meus pais estava tomada por vizinhos cochichando, curiosos que se somavam aos olhares vazios dos que antes os reverenciavam. Eu me lembro de ter sentido um frio ao perceber o quanto a imagem pode ceder espaço à verdade em tão pouco tempo. Meu pai foi conduzido algemado, a expressão no rosto dele oscilava entre incredulidade e raiva, aquelas reações nervosas de quem sempre acreditou estar acima de qualquer consequência. Minha mãe tremeu, olhou para mim em busca de um gesto de complacência que não veio. Minha irmã, alheia ao protocolo, tentou forçar a aproximação, chorando alto, como se isso pudesse reverter o curso dos acontecimentos. Na delegacia, ao registrar as declarações, senti o peso de cada palavra. Trabalhar contra alguém que carregou seu sangue no mesmo sobrenome era um desafio íntimo. Havia lembranças de infância, aniversários com presentes escolhidos por conveniência, sorrisos ensaiados em jantares que agora sabiam servir de palco para humilhações. Mas havia, acima de tudo, a convicção de que a lei não deveria ser dobrada por laços nem apadrinhamentos. Se a minha profissão representava algo, seria a certeza de que ninguém está isento de prestar contas. O processo se desenrolou com a economia de fatos. O ex-funcionário corroborou os documentos, apontou nomes, explicou como era coagido e como os pagamentos eram disfarçados. Os depoimentos de outros colaboradores, que até então temiam retaliação, começaram a emergir com a segurança de testemunhas que viram que o sistema finalmente protegia quem corajoso o suficiente para falar. A defesa tentou artifícios cotidianos, desacreditar testemunhas, criar narrativas de supostas vinganças pessoais e plantar dúvidas sobre a legalidade das buscas. Mas a soma de evidências era contundente. Quando chegou o dia da audiência, a sala do tribunal estava lotada. Pessoas que um dia aplaudiram meus pais agora viam um rosto real por trás do verniz. Minha mãe sentou-se na primeira fila, olhos inchados, como quem finalmente entende que o chão do orgulho tem rachaduras.
Minha irmã tentou manter a pose, mas não conseguiu ignorar os sussurros que vinham das cadeiras laterais. Meu pai, ereto, alternava entre negar tudo e murmurar promessas vazias de inocência. Ouvi cada palavra do processo com a frieza do profissional e a dor da filha, aprendi a separar as sensações e a não ceder à emoção que poderia comprometer a busca pela verdade. O veredito foi uma espécie de ponto final que demorou a se firmar na garganta: condenação por fraude, desvio e lavagem, com pena compatível ao dano financeiro e à extensão do esquema. Além da pena privativa de liberdade, foi determinada a indisponibilidade de bens e a restituição parcial aos cofres públicos, o que gerou um efeito cascata sobre a riqueza ostentada pela família. Para muitos, aquilo foi justiça, para outros, vingança. Para mim, foi a concretização de uma escolha: não compactuar com a impunidade, mesmo quando a impunidade vestia o sobrenome que eu carregava. As consequências extrapolaram o campo jurídico. Clientes e parceiros se afastaram, contratos foram rescindidos, e a reputação social que sustentava o orgulho paterno desabou. Minha irmã, que vivia de aparências, viu portas se fecharem, ofertas de trabalho evaporaram e as amizades oportunistas sumiram. Minha mãe, que por anos guardou silêncio cúmplice, enfrentou o ostracismo da vizinhança e a frieza daquelas mesmas pessoas cuja aprovação tanto cobiçava. Havia humilhação, sim, e agora era deles sentirem na própria pele a instabilidade que impuseram a quem sempre trataram como inferior. Mas a história também trouxe reparos. Alguns funcionários prejudicados ganharam respaldo para reaver direitos, contratos superfaturados foram revistos e, apesar de não se recuperar tudo, parte do dano público foi mitigado. Para mim, a vitória foi mais complexa do que prender alguém. Foi a reconstrução de uma identidade que não precisava mais do aval deles. Não digo que ficou tudo perfeito, as cicatrizes emocionais permanecem, e a convivência com as consequências é difícil. Muitos cortes foram inevitáveis, relações que eu preferi encerrar de vez. Naquela tarde em que voltei à casa onde o jantar acontecera meses antes, entrei não como a menina que sempre se recolhia, mas como alguém que honrou um papel e, por consequência, sua própria dignidade. Olhei para os móveis, para a toalha manchada que ainda guardavam como lembrança amarga, e senti uma estranha leveza. Entendi que justiça não apaga dores, mas impede que a impunidade faça dessas dores padrão. Entendi também que eu podia escolher o que seria de mim dali em diante: perdoar sem esquecer, viver sem aceitar ser diminuída. A minha família pagou caro, tanto financeiramente quanto socialmente. Talvez nada restasse da vaidade que o sustentava. Eu, por outro lado, ganhei algo que nunca me deram: respeito, não o imposto pela ostentação, mas o conquistado pela verdade e pelo trabalho honesto. E, ao fechar essa página, percebi que a vingança que muitos esperavam não era algo que eu almejasse. O que eu quis sempre foi reconhecimento e justiça. E, finalmente, os dois vieram em formas diferentes: a justiça dos tribunais e o reconhecimento de mim mesma. Se você acompanhou essa história até o final, já percebeu o quanto foi intensa e cheia de emoções. Agora eu quero saber a sua opinião: no lugar da filha, você teria coragem de enfrentar a própria família e expor toda a verdade, mesmo sabendo que poderia perder qualquer vínculo? Ou teria agido de uma forma diferente? Deixe sua resposta aqui nos comentários, vou adorar saber se você faria o mesmo. E me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque assim eu posso deixar um coração no seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que gostam de histórias emocionantes como essa. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E claro, se você conhece alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Quem sabe eles também não se envolvem com essa trama e deixam a opinião deles por aqui.